O que define uma família hoje em dia? A resposta pode parecer óbvia para cada um, mas na Constituição Brasileira de 1988, ela abre, olha, um universo de proteção e de modernidade. Vamos mergulhar juntos nos artigos que basicamente redesenharam o conceito de família no Brasil e entender como eles impactam a nossa sociedade até hoje. Tudo começa aqui, ó, com essa frase do artigo 226, que parece simples, mas é super poderosa. Pode parecer só um texto de lei, mas essa é a pedra fundamental de uma verdadeira revolução no direito de família, colocando a proteção da família como uma prioridade máxima do Estado. Tá, mas então, o que a nossa Constituição entende por família? A resposta vai muito além daquele modelo tradicional, sabe? Ela revela uma visão bem mais inclusiva, que abraça as mais diversas formas de afeto e de convivência que a gente vê na vida moderna. Para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai passar por 5 pontos principais. A gente começa com o novo modelo de família que a Constituição propõe, depois vamos ver como a lei vai além dos laços de sangue, aí a gente foca na prioridade total que é dada aos jovens, explora o círculo de cuidado entre as gerações e, por fim, a gente vê como tudo isso funciona na prática. Vamos lá, começando pela base de tudo. Quando a Constituição define a família como o alicerce da sociedade, ela está fazendo mais do que uma simples declaração. Na verdade, ela cria um compromisso para o Estado de proteger ativamente essa instituição, porque reconhece o papel vital que a família tem para o país inteiro. E aqui, gente, vem a grande virada de chave. A lei não desenha um modelo único de família, aquele de caixinha. Pelo contrário, ela abre um grande guarda-chuva de proteção. Ela reconhece que as famílias hoje em dia se formam de muitos jeitos, e todas elas são baseadas no afeto e no cuidado. Bom, se a base de tudo é a proteção, como é que a lei define quem faz parte dessa família, então? É aí que a visão fica ainda mais moderna, porque o foco passa a ser o afeto como o verdadeiro pilar dos laços familiares. Um ótimo exemplo disso é a união estável. Para a Constituição, um casal que vive junto, de forma pública e com aquela intenção clara de formar uma família, já é uma entidade familiar e tem a mesma proteção de um casamento formal. Inclusive, a lei até facilita a conversão para casamento, se o casal quiser. Essa mesma proteção se estende de forma muito clara às famílias monoparentais. A Constituição é explícita, sabe? Ela garante que uma mãe ou um pai que cria seus filhos sozinhos formam sim uma família com todos os direitos e todo o amparo da lei. Mas talvez o passo mais resolucionário veio do Supremo Tribunal Federal, o STF. A Corte entendeu que o que realmente define uma família não é um laço de sangue, mas sim o vínculo afetivo e um projeto de vida em comum. E foi exatamente essa interpretação histórica que garantiu aos casais do mesmo sexo o reconhecimento da união estável. Essa mudança de mentalidade fica super clara quando a gente compara o antigo pátrio poder com o poder familiar de hoje. A gente saiu de um modelo totalmente hierárquico, com o pai no topo de tudo, para um sistema de igualdade, onde as responsabilidades e as decisões sobre os filhos são compartilhadas, por igual, pelo casal. Agora, essa proteção toda da família tem um foco muito claro: as crianças e os adolescentes. Vamos ver agora como a Constituição coloca a juventude como prioridade absoluta, enxergando neles, de fato, o futuro do país. A expressão que a Constituição usa é forte e direta, absoluta prioridade. E o interessante é que a responsabilidade por garantir isso não é só do governo, não. É um dever que é dividido entre a família, toda a sociedade e o Estado. Ou seja, todo mundo é chamado para garantir a proteção e o desenvolvimento dos mais jovens. E essa prioridade se traduz numa lista bem completa de direitos garantidos. E não é só o básico, como vida e saúde, não. Inclui também o acesso à cultura, ao respeito, à liberdade e, um ponto crucial, a proteção contra qualquer tipo de violência, negligência ou exploração. Uma consequência bem prática dessa proteção especial é a idade penal. Aqui no Brasil, quem tem menos de 18 anos é considerado inimputável. Isso significa que a pessoa não pode ser processada criminalmente como um adulto. No lugar da prisão, a lei prevê medidas socioeducativas específicas para essa faixa etária. Mas a Constituição não se concentra só nos jovens. Agora, a gente vai ver como ela cria uma espécie de ciclo de responsabilidade ao longo da vida, garantindo que nenhuma geração fique para trás.
O artigo 229 estabelece uma via de mão dupla, sabe? Primeiro está lá o dever claro dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. E em seguida vem o dever dos filhos adultos de ajudar e amparar os pais na velhice, na necessidade ou na doença. É um verdadeiro círculo de cuidado. E para fechar esse ciclo, o artigo 230 detalha a proteção aos idosos. O dever de amparo, de novo, é da família, da sociedade e do Estado, garantindo dignidade, bem-estar e o direito à vida. E isso se transforma em ações concretas, como programas de apoio e a gratuidade no transporte público para quem tem mais de 65 anos. Ok, tudo isso é muito bonito no papel, né? Mas como é que esses princípios todos saem do texto e viram realidade? Na nossa última parte, vamos ver alguns exemplos de como essa visão de família se transforma em leis e direitos que afetam o dia a dia de todo mundo. Por exemplo, a Constituição garante que o casamento civil seja gratuito. Além disso, uma emenda lá de 2010 simplificou muito o divórcio. Ele se tornou direto, eliminando aquela necessidade antiga de uma separação judicial ou de fato antes. Isso reflete o princípio da dignidade e da liberdade da pessoa. Outro ponto fundamental é o planejamento familiar. A decisão de ter filhos ou não é do casal. Ponto. E o Estado tem o dever de oferecer informação e recursos para que essa decisão seja consciente. Ao mesmo tempo, a lei proíbe qualquer tipo de coerção. O governo não pode, por exemplo, impor um limite no número de filhos. Fica bem claro que a Constituição brasileira desenhou uma visão de família que é moderna, protetora e inclusiva. A lei está lá, no papel. Mas a grande questão que fica para a gente pensar é, na prática, no dia a dia, quais são os maiores desafios para que essa proteção tão completa se torne uma realidade para todas as famílias do Brasil?